Certo? Vamos lá, então. Nós vamos falar de um outro assunto que tem muito a ver com o Renascimento, que é a reforma religiosa. Porque várias ideias que vão aparecer na reforma protestante são ideias do Renascimento. Aí alguém vai perguntar, peraí, professor, mas que raio é a reforma protestante? Reforma protestante é o nome que se dá por uma briga que ocorreu dentro da igreja cristã, a igreja cristã que hoje a gente chama de católica, na época não tinha esse nome, é só a partir de 1513, com a chamada Contra-Reforma, que ela vai ser chamada de católica, mas dentro da igreja cristã você vai ter pessoas que vão protestar. Em que sentido? Elas vão criticar aquilo que a igreja estava fazendo. Até coloquei uma figurinha aqui, ó, que é o Lutero, bem novinho na época, do Lutero pregando as críticas que ele fazia para a igreja na porta de uma igreja, para que as pessoas lessem. Aí vão falar, mas por que os caras começam a criticar a igreja? Então, vamos lembrar, a igreja cristã exerce um enorme poder na Idade Média, cria uma ortodoxia, ela vai manter as pessoas, entre aspas, ainda presas ao seu pensamento, tá? E ela vai estipular que todo mundo que não pensa como ela, ou tenta fugir desse pensamento, ou tenta interpretar de outra maneira, são ou hereges, ou infiéis, ou pagãos. Então, herege. Quem é o herege? É aquele que tem outra opinião. Está aqui, ó. O simples fato de uma pessoa ter outra opinião. Então, por exemplo, Lutero, quando fez críticas à igreja no começo do século XVI, ele foi considerado um herege. É que ele vai ser espertinho, que ele conhece como é que funciona a igreja, ele vai fugir. Vou falar já disso. Aqueles que têm outra religião são considerados infiéis, como os árabes muçulmanos, os judeus, e aqueles que seguem e acreditam nas crenças que vêm de Roma, da Roma antiga e dos povos bárbaros que destruíram Roma, são chamados de pagãos, é o chamado paganismo. Então a igreja estabelece isso, ela estabelece que ela tem uma opinião rígida, ortodoxia, e estabelece aqueles que não seguem essa ortodoxia, como que eles devem ser chamados e combatidos ou convencidos a mudar de ideia. Depende do que tem aqui. Então, vou dar um exemplo aqui do paganismo. Tem uma imagem sendo mostrada aí para vocês, que é uma imagem de uma dança que existia, que era comum esse tipo de danças de mulheres que ficavam com roupas bem soltas, normalmente sem roupa de baixo, né? E essas danças, que eram muito comuns na Idade Média, que vieram de Roma, a igreja vai chamar essas danças de sabá. Sabá. A igreja chama essas danças de o sabá das bruxas, o sabá negro. Então, era um exemplo aí de paganismo. O Black Sabbath, que é um termo em inglês, né, que dá origem ao nome de uma banda de heavy metal conhecidíssima, boa pra caramba e tudo mais, certo? E essa dança, eu até peguei uma figurinha bem leve dela, tá? Ela tinha algumas outras vertentes, que eram as mulheres, por exemplo, tudo de roupa negra, elas normalmente faziam uma série de acrobacias durante a dança e estavam sem roupa de baixo, portanto, mostravam suas partes pudorentas, vamos dizer assim, e a igreja condena, fala, não, peraí, como que mostrar o corpo da mulher, mostrar aí as partes íntimas? Não, não pode, não podia nem mostrar a perna, imagina mostrar outras partes, né? Certo? Então, a igreja condena. A igreja vai pegar uma imagem do demônio, né? Na verdade, já existe nas Sagradas Escrituras aquilo que é, em hebraico, Satanás. E Satanás, quem é Satanás no hebraico? Satanás é o desafiador. É um anjo caído, né? Lúcifer, que desafiou Deus. Só que não existe uma imagem de Satanás.
Na Idade Média, a partir do século XIII, mesmo momento que a igreja define essa ortodoxia, ela vai pegar uma imagem que existia no paganismo, que era uma imagem que vinha de Roma, de um ser pequenininho, com asa, com chifre, vermelhinho, que fedia enxofre, e todas as vezes que ele andava em algum lugar, apareciam fogos fátums, aqueles fogos que saíam do chão. E ela vai transformar esse ser do paganismo em algo que é o demônio, a representação do mal. E aqui uma figura da Idade Média fazendo essa alusão ao demônio sendo combatido, pode ver os fiéis com a mão no rosto, né? Certo? Deus aqui, ó, vindo do céu, dando uma mão para o cara que está rezando, para que os anjos consigam derrotar o demônio, e assim vai. Certo? Então, a igreja, ela condena tudo isso, mas ela condena também a prática de comércio. E por que ela condena a prática de comércio? Ela vê a prática de comércio como algo que não é o suor do próprio rosto. As Sagradas Escrituras, aquilo que dá origem à Bíblia, vai estar escrito: o homem deve viver com o suor do próprio rosto. E ela diz: não, comércio não é. O cara pega de um camponês que produziu, não paga para o camponês o que ele tem direito, não paga bem para o camponês, paga pouco, e ele leva para outro lugar e vende caro. Então ele explora o camponês e o comprador. Não, isso não é viver com o suor do próprio rosto. Então, para a igreja cristã, enriquecer é pecado e os mercadores são considerados seres do capeta. Aí tem um detalhe, tá? Vocês vão falar: peraí, mas não tem comércio? Tem comércio. Eu até peguei uma figurinha da Idade Média aqui, ó, que mostra dentro de um feudo o comércio. Mas esse comércio é o chamado pequeno comércio. Pode ver que tem um cara da igreja aqui, ó, que está no alto da igreja, saudando as pessoas, né, abençoando as pessoas que estão fazendo comércio. Esse é o pequeno comércio, um comércio que existia dentro do feudo, entre as pessoas que eram os artesãos. O comércio que eu estou falando aqui dos mercadores é aquele, lembra que eu falei da crise do feudalismo, você tem servos que são expulsos, né, século XII e XIII, eles vão para fora do feudo, começam a viver fora do feudo, em burgos, por isso que vem a origem da palavra burguês, e esses caras mercadores começam a viver do comércio, começam a enriquecer. Então, a igreja não vê problema no pequeno comércio, mas ela vê problema no grande comércio. Tá? Correto? Ela vê problema nesse grande comércio. E ela proíbe que os enterros, os mercadores sejam enterrados em solo sagrado. Vão achar estranho, mas na época as pessoas eram enterradas dentro das igrejas. Se você for na Europa um dia, né, você vai ver lá, né, várias igrejas antigas na Europa tem um número marcado no chão da igreja. Aquilo é o número das tumbas, das catacumbas, das sepulturas que estão na parte de baixo da igreja. Que era, os caras iam abrindo a parte de baixo da igreja e fazendo as catacumbas lá dentro. Tá? Essa coisa de cemitério longe de igreja só existe no século XX. Nessa época aqui, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, todo mundo enterrado na igreja. Tá? E outra coisa que a igreja proíbe é que os mercadores recebam a chamada extrema unção. O que é extrema unção? A extrema unção é aquela reza final que a pessoa recebe quando ela está morrendo, vai lá um cara da igreja, dá uma reza para ela, né? Certo? Põe lá o crucifixo na boca dela e, né, vai dar uma reza, que essa reza da extrema unção significa, ela está usando o termo, né, que se usava na época, encomendando a alma da pessoa para o céu, mandando a alma para o céu. Tá? Então, a igreja e os mercadores, elas têm uma briga aí entre eles, né? Os dois lados aí tem uma briga muito forte. Só que o que acontece? Muitos mercadores começam a doar parte de suas riquezas para a igreja. Em que momento? Na hora da morte. Na hora que os caras iam morrer, eles doam parte de suas riquezas para a igreja. Tá? Em troca do quê? Em troca da reza, da extrema unção,
e de ser enterrado no solo sagrado. A igreja, instituição, e aí você tem que pensar o seguinte, peraí, os caras concordam com isso? Não. A instituição a igreja não concorda, mas ela vai fazer vista grossa. Sabe por que ela vai fazer vista grossa? Por causa da quantidade de riqueza que ela está recebendo, que é muito grande. Nesse período, a igreja vai ficar conhecida como a grande senhora feudal, de tanta terra que ela vai receber. A igreja fica riquíssima nesse momento. Tá? Então, a igreja não concorda, ela nunca vai dizer, não, tudo bem, não tem problema os mercadores darem essa riqueza para... Não, ela não fala isso. Ela vai dizer várias vezes que é contra, mas a coisa vai rolando. Existe até alguns historiadores que falam que tem um conflito entre o alto clero, que são os caras que mandam, os mandatários da igreja, e o baixo clero, que são aqueles que estão próximos do povo, das pessoas, né? Os paróquios, os padres. Esses caras são os que recebem a riqueza, o baixo clero, embora essa riqueza não vá ficar com eles, tá? Tem esse detalhe importante, viu, gente? Não pensa que o cara padre vai receber uma riqueza e vai ficar com ele, não. A riqueza é da igreja. O alto clero, o papa, os arcebispos, tá? Os caras mais altos da igreja. Tem um certo conflito que se manteve por muitos anos, porque a igreja não admite essa coisa, não. Peraí, os caras estão pagando para ir para o céu, não sei o quê, tá? Mas, na passagem do século XV para o XVI, numa época em que o poder do Papa é gigante. Vocês lembram aquilo que era o Tratado de Tordesilhas? E quem é que fez a divisão do Tratado de Tordesilhas? O Papa. Então, os papas, eles eram muito poderosos. Lembra? Grandes navegações, Colombo vem, aí Portugal quer garantir essa rota para chegar nas Índias, aí tem toda uma briga, tem vários tratados antes do Tratado de Tordesilhas, aí todos os tratados dessa época, inclusive o Tratado de Tordesilhas que está aqui, quem é que faz isso? O Papa. A única pessoa no mundo nessa época que pode dividir o planeta é o Papa. A única pessoa que pode dizer, olha, essa parte é de Portugal, essa parte da Espanha, ou Castela, né, como se chamava a Espanha na época, é o Papa. Então, o Papa tem um poder gigantesco. Só que esse poder do Papa é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que ele muitas vezes vai incomodar. Porque, por exemplo, você tem 2 papas nessa época que vão incomodar demais até pessoas de dentro da igreja. Lembra que eu falei lá no comecinho aqui da parte da reforma religiosa? Os caras que estão fazendo a reforma religiosa são membros da igreja. Então, são pessoas de dentro da igreja europeia que vão criticar o que a igreja está fazendo. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui de papas. Um deles, o Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia. Ele vai ser acusado dentro da igreja de mundanizar a igreja, ou seja, colocar a igreja, envolver, a palavra envolver fica melhor, envolver a igreja com assuntos do mundo. Porque na Idade Média tinha aquela visão, acho que até falei no período presencial isso para vocês. Aquilo que é da igreja é o reino da pureza, é o reino do céu. E a terra é o reino do pecado. Né? Então, quando ele é acusado de... O que é mundanizar a igreja? É envolver a igreja com assuntos do mundo. Por exemplo, ele protege o filho dele, o César Borgia, que é um cara muito gente boa. Eu dei um exemplo aqui. O César Borgia mata o cunhado para ficar com a irmã dele, Lucrécia. Tá? E aí vai falar, meu Deus, incesto. Por exemplo, incesto, o horror. E o próprio Rodrigo Borgia também fica com ela, tá? Olha como a coisa era pesada aí. Certo? O Alexandre VI, Rodrigo Borgia, ele é acusado por outros membros da igreja de, inclusive, ele faz uma reunião com outros altos membros da igreja e ele contrata 50 prostitutas, faz um jogo lá, né, com essas prostitutas, elas entrarem nus, elas caminharem agachadas ou, né, imitando animais no meio da reunião, todas nus, e depois oferece essas prostitutas para os caras da igreja.
Então, o cara vai fazer horrores aí na época. Por isso vai ter gente dentro da igreja que vai criticar. Né? Certo? Eu citei só o negócio da Lucrécia aqui, que já é um absurdo. Aí, aqui o bonitinho do Rodrigo Borgia, que é o chamado Alexandre VI. Lembra que o Papa tem um nome de nascimento, e normalmente quando ele vira Papa, ele escolhe um dos nomes dos antigos apóstolos, Jesus e tudo mais, e etc. Outro Papa que chamou a atenção foi Leão X. Esse vai ser chamado o Papa da Fortuna. Né? Tem até esse quadrinho amarelo dele aqui, ó. Tá? Pode ver que tem o quadro amarelo, é uma pintura que representa ele. Pode ver que ele está gordo, amarelo, né? E aqui uma pintura mais realista dele, tá? Ele é conhecido como o Papa da Fortuna, né? E tem um detalhe, por que ele é pintado gordo aqui? Porque normalmente antes da Segunda Guerra Mundial, que foi há 70, 80 anos atrás apenas, em termos históricos, todo mundo que é gordo, normalmente é porque come muito bem. A maior parte das pessoas são muito magras, tá? Então, quando se pinta uma pessoa, se representa uma pessoa gorda, esse cara é rico. É o que se faz aqui com esse Papa, né? Falar, olha o Papa, né? O Leão X era bem chegado na grana. E por ser bem chegado na grana, ele está no começo do século XVI, ele é Papa, ele faz acordos por escrito com os burgueses, com os mercadores. Aquilo que a igreja muitas vezes condenou, ele vai tornar um contrato por escrito. Não é mais um acordo verbal. Tem a assinatura dele, tem o carimbo, vamos dizer assim, para que vocês entendam, tá? Era uma goma assim que se esquentava, se colocava em cima do papel, se esquentava um metal que tinha o símbolo do papado, ou qualquer outro símbolo, né? Mas no caso aqui do papado, e se encostava essa goma assim, e ela grudava no papel. É um tipo de um carimbo. Ele fazia isso por escrito, fazendo o quê? Vendendo lugar no céu para os burgueses. Aquilo que eu falei anteriormente, que a igreja condenava, o Leão X fazia por escrito e vendia lugar no céu para os burgueses. Claro, vai ter um monte de gente dentro da igreja que vai criticar, falar, não, peraí, não é assim. Ele também incentiva a venda de relíquias sagradas, porque o burguês era o cara que tinha grana, então ele comprava direto lugar no céu. A venda de relíquias sagradas já é uma forma de vender lugar no céu para a população mais pobre. Para quem é mais pobre. E aí, os caras que eram mais pobres também compravam. Olha, mas aí era meio carnezinho, entendeu? Olha, você que é pobre, compra um monte de relíquia ao longo da vida e você vai chegar no céu um dia. Então, o Papa incentivava a venda de pedacinhos de madeira que eram, é um pedaço da cruz de Jesus. Venderam tanta cruz de Jesus, dava para fazer a Arca de Noé com a cruz de Jesus. Né? Você tem água, vendia-se água para as pessoas. Olha, é água do Mar Vermelho quando o mar se abriu. Na história bíblica, né? Se abriu para os hebreus passarem. Gente, não dá para guardar água, ainda mais naquela época. Hoje você comprar uma garrafinha d'água que tem um monte de química dentro, você guarda, depois de um tempo ela está podre. Imagina naquela época. Tá? Você tem o osso do fêmur, osso grande que tem na coxa, né? O osso do fêmur, que se vendia falando, osso da perna de São Francisco de Assis. Sabe quantos ossos da perna se acharam de São Francisco de Assis na Europa toda? Mais de 100. São Francisco devia ser uma centopeia. Aquele bichinho que tem um monte de perninha, né? Então, né? A igreja fazia isso. Ela ia vendendo essas coisas para fazer as pessoas darem dinheiro para ela e acreditarem que estão indo para o céu. Por isso surgem pessoas que vão criticar demais a igreja. Não é à toa. Né? Agora, tem um detalhe importante. Isso é importante lembrar. Ter pessoas que criticam a igreja, dentro da igreja já tem pessoa que critica a igreja. Criticar a igreja não é o problema. Tá? Dentro da igreja existe uma discussão muito forte. Se você pegar a filosofia,
da Idade Média, você tem filósofos, são todos da igreja. Então, tem discussão dentro da igreja. As pessoas meio têm uma ideia errada de falar, ninguém podia pensar nada fora, diferente da igreja. Não, a igreja tem debate. Você não pode publicar essas ideias. As pessoas não são incentivadas a estudar, portanto, elas não conseguem sair da realidade que elas vivem. O que elas escutaram, elas acreditam. A igreja diz e a pessoa acredita basicamente naquilo. Ela dificilmente vai conseguir perceber que existem outras realidades. O que esses caras aqui fizeram? Zwinglio, Lutero e Calvino, eles são caras que vão criticar a igreja e muitos deles vão publicar. É o caso do Lutero, por exemplo, pregando as chamadas 95 teses contra a igreja que ele fez, pregando na porta de uma igreja. O grande problema não é fazer as críticas. Dentro da igreja tinha gente que fazia crítica, discutia. O problema está aqui, ó. Tornar essas críticas algo público. Ele vai publicar as críticas, ele vai tornar para as pessoas lerem, para as pessoas saberem o que é. E aí elas vão falar, mas a maior parte não é analfabeto, mas tem um outro que sabe ler. E normalmente, nessa época, durante muito tempo, as pessoas leem as coisas em voz alta, para aquelas que não sabem ler tenham acesso ao conhecimento também. Então ele faz isso porque ele não concorda com a venda do lugar no céu, ele não concorda com o distanciamento que a igreja tem dos fiéis. Então, por exemplo, ele achava que, a igreja na época, a missa era feita em latim, uma outra parte que era feita na língua local, só para passar as regras, mas no geral, tudo lido em latim. Ele achava que não. Ele achava que os fiéis tinham que ler a Bíblia. Tanto é que ele vai fugir, tá? Ele está numa região mais a leste da Alemanha, da atual Alemanha, e ele vai para uma região mais para o centro. Quando ele vai fugir, ele é protegido por alguns nobres que estão cansados do poder do Papa, e ele vai traduzir nessa região a Bíblia para o germânico, para aquilo que depois vai se tornar o alemão. Né? Por quê? Porque as pessoas teriam mais possibilidade de ler a Bíblia, teriam mais possibilidade de ter acesso à palavra religiosa. Porque na visão da igreja cristã da época, as pessoas não tinham esse acesso. Tá? Tem até uma coisa que acontece com ele, que é assim, ele diz uma frase que os camponeses já estavam meio cansados, tá? Não é só a frase dele que vai levar a isso. Mas é uma época de muita crise econômica, muito problema social. E o que ocorre? Ele diz a seguinte frase: entre eu e Deus não há nada além das sagradas escrituras. O que os camponeses entendem dessa frase? Os camponeses entendem o seguinte: entre eu e Deus não tem nada. Não precisa ter nobre, não precisa ter gente da igreja, e aí você vai começar a ter um monte de revoltas de camponeses em umas regiões da atual Alemanha, na Germânia, e o Lutero falou, não é isso que eu quis dizer, não, esquece, não é isso, não. Ele teve que se retratar, teve que, falou, peraí, vocês estão, por óbvio, não foi só por causa daquilo que ele falou que aconteceram as revoltas. Os camponeses já estavam cansados. Mas ele quer dizer isso, que as pessoas têm que ler a Bíblia para poder ter acesso. Então, percebe que quando ele incentiva os fiéis a lerem a Bíblia, ele está dizendo que o ser humano também é responsável pelo que acontece na Terra. É uma ideia renascentista. Então, toda reforma religiosa ela tem uma forte influência do Renascimento. Você tem pessoas no Renascimento que incentivam a arte, tá? São chamados mecenas, eles incentivam a arte. E muitas vezes os caras também incentivam aquilo que são os caras que estão criticando a igreja. A fazerem, por exemplo, para o cara editar a Bíblia em alemão, em germânico, ele tinha que ter grana. Então vai lá um cara que é rico, mecenas, que está envolvido com o Renascimento, ele investe naquilo. Não, eu quero que a gente edite a Bíblia. A imprensa é criada no meio do século XIV, nós estamos falando do XV, então ele vai incentivar, falar, vamos fazer publicação da Bíblia na língua local. Então, percebe? Você tem uma ligação muito forte de ideias, de pessoas envolvidas do Renascimento e da reforma religiosa. Aliás, o Renascimento ele foi um movimento de elite. A reforma religiosa que vai levar muitas ideias do Renascimento para o povo, para as pessoas mais pobres. Porque as pessoas mais pobres não tinham acesso a essa arte renascentista
que eram de pessoas intelectuais, mas tinham acesso à religião. Então, muitas ideias do Renascimento chegam na população mais pobre por causa da reforma religiosa. Calvino está na França, não por muito tempo, vocês vão ver. Ele critica a igreja cristã, inclusive, sobre o fato da igreja condenar a possibilidade de enriquecimento. Ele vai dizer qual a diferença que existe entre um burguês que acumula riqueza com comércio e a igreja que acumula riqueza explorando o camponês. Não tem diferença nenhuma, né? E aí ele joga isso em cima da igreja. A igreja não tem resposta. A resposta da igreja é perseguir o Calvino. O que ele faz? Ele foge para a Suíça. Lá ele vai ser de novo protegido. De novo, não, assim como Lutero, protegido por nobres e mercadores que estão cansados do Papa. Vocês vão perceber que tem bastante gente cansada dos papas na época. E Calvino cria a doutrina da predestinação. Ó, pode ver, o próprio nome já diz, ó, predestinação. A pessoa estaria predestinada a ser salva ou condenada. Então ele fala, a pessoa não pode pecar a vida toda e depois, no finalzinho, se arrepender para ir para o céu, que é o que a igreja faz, né? Muitas vezes a pessoa paga para ir para o céu, se arrependeu, comprou umas relíquias. Não, ele critica. Ele fala que todas as pessoas nasciam salvas ou condenadas, mas elas não sabiam disso, tá? Tem esse detalhe. Elas não saberiam. Senão a pessoa fala, ah, legal, eu sou salvo, não vou fazer mais nada. Eu estou salvo. O único ser, né, a única coisa que sabe disso é Deus. Deus saberia se as pessoas são salvas ou condenadas. E como é que a pessoa sabe, então, quando ela é salva ou condenada? São as atitudes da vida dela, durante a vida, que vão fazer ela perceber lá perto da morte se ela é salva ou não. Se a pessoa fosse, ao longo da vida toda, hein, trabalhadora, obediente, laboriosa, o que significa laboriosa? Que fazia o trabalho com vontade, com dedicação. Se ela fosse uma pessoa poupadora, não ficasse gastando o dinheiro dela em qualquer coisa. Se ela fosse temente a Deus, o que significa temente a Deus? Ela teria medo da fúria de Deus castigá-la, e etc., ela seria salva. Mas e se ela não fosse tudo isso? Ao longo da vida, se ela fosse preguiçosa, desobediente, ociosa. O que é ociosa? Que fica sem fazer nada. A palavra ócio, tá? Ela é o contrário de negócio. Olha aqui, ó. Negócio é aquele que nega o ócio. Ócio é não fazer nada. É ficar de papo pro ar o tempo todo. Negócio é aquela pessoa, essa palavra vai surgir no século XIX, o negócio, tá? Ela é você negar o ócio, ou seja, você ser um cara empreendedor, um capitalista. Os capitalistas vão inventar essa palavra. Então, aquilo que existe até hoje. O homem de negócio. Né? Então, o termo ócio é o contrário de você se preocupar com enriquecimento. Se a pessoa fosse gastadora, então, ó, preguiçosa, desobediente, ociosa, gastadora, não temente a Deus e etc., ela seria condenada. E aí, Calvino uma vez foi questionado por mercadores sobre o enriquecimento e disse: o enriquecimento de vocês é o enriquecimento de Deus na terra. E era o que os mercadores queriam ouvir, né? Perceba, a partir do calvinismo, o trabalho e a acumulação de riquezas, que eram vistas antes como coisas negativas, são vistas como coisas positivas e aceitas. Então, tem uma coisa interessante. Olha mais uma ideia do Renascimento aqui. Quem é que está trabalhando e enriquecendo nesse momento? Os mercadores. O calvinismo faz as pessoas aceitarem que o enriquecimento através do comércio é algo normal, é algo aceito. Então, percebam, você tem uma ideia do Renascimento. O homem também está fazendo coisas na Terra, não é só Deus. Não é tudo que acontece é Deus que fez e acabou.
Não é para que as regiões e países da Europa que se converteram ao calvinismo, a religião que o Calvino criou, se tornaram os países capitalistas mais desenvolvidos. Todas as regiões que aderiram ao calvinismo, Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Suécia e outros, são países ou regiões, né? Nem todos eram países na época, tá? Mas vão virar países depois, que viraram países capitalistas mais desenvolvidos. A única exceção dessa regra é a Itália. A Itália se manteve cristã católica, que é a igreja que existia antes, e ela se desenvolveu. Mas ela é aquilo que se chama de exceção à regra. Se você pegar, por exemplo, Portugal e Espanha, são países católicos e que ficam mais fracos. Portugal e Espanha, até hoje, são considerados semi-periferia da Europa, porque eles não ficaram tão ricos quanto a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Suíça, a Dinamarca, a Suécia e outros. Por quê? Os países católicos continuaram a enriquecer as pessoas nos países católicos, tendo a seguinte visão, de que elas têm um certo remorso do enriquecimento. Mas como assim remorso? As pessoas sempre pensam, eu estou enriquecendo, mas eu estou indo contra Deus. Tá? Então, o cara que é mercador num país católico, ele sempre acha que ele está indo contra Deus quando ele está enriquecendo. Então, ele não enriquece com vontade, com aquela... Ele sempre fica com uma pulga atrás da orelha. Eu estou fazendo algo que a igreja não quer. Enquanto que o trabalho, enquanto o calvinismo vê o trabalho como algo positivo, os países católicos veem o trabalho como algo negativo. Por quê? Porque ele é a forma de pagar o chamado pecado original. O pecado feito por Adão e Eva na Bíblia. É o chamado pecado original. E não adianta você falar, mas eu vou falar por causa da igreja. Eu nem conheço Adão e Eva, porque ele tem que pagar o pecado que eles fizeram. Toda a humanidade teria que pagar o pecado de Adão e Eva. Então, se você pegar lá a história bíblica, Adão e Eva vivem no paraíso, e no paraíso não tem trabalho, não tem dor, não tem sofrimento. Quando eles descumprem uma regra que Deus coloca, o que acontece? Eles vão ser expulsos do paraíso. E ao serem expulsos do paraíso, a mulher vai sentir dor ao ter o parto e o homem vai sentir dor ao ter que trabalhar. Isso está escrito na Bíblia. Então, a punição é sentir dor. Por isso, o trabalho dentro das sociedades católicas, ele é sempre visto como algo que tem que ser sofrido, gerar dor. Percebe? O calvinismo fala que o trabalho é positivo. O catolicismo fala que o trabalho é negativo, assim como o enriquecimento. Para a gente poder entender melhor essa questão da influência do calvinismo, da forma como essas religiões se desenvolveram, nós vamos falar um pouquinho da Inglaterra. Tá? A Inglaterra, ela é um exemplo claro de como que o calvinismo influenciou a forma do país se desenvolver economicamente. Então, eu até coloquei aqui, Inglaterra e Henrique VIII. Henrique VIII governava a Inglaterra, esse carinha que está na figura, né? No começo do século XVI, ele tinha muito problema. 3 problemas dele eram muito difíceis de resolver. Ele estava cheio de dívidas por causa das guerras que a Inglaterra tinha entrado no final da Idade Média. Ele tinha uma enorme interferência do Papa na Inglaterra, como em todos os países, conforme a gente falou lá no começo da aula. Ele estava cansado disso também, como tanta gente estava cansado na época. Tá? E ele estava cansado da mulher dele. O que ele fez? Fundou uma religião. Tá? Fundando uma nova religião, essa nova religião ele funda isso em 1534. Essa nova religião é uma religião protestante. Por que é uma religião protestante? Porque ele vai criticar o catolicismo e ele vai usar a doutrina da predestinação do Calvino.
ele mantém os rituais católicos. Então, o que são os rituais? Como se faz uma missa, como se faz um batizado, como se faz isso, como se faz aquilo. Mas ele usa, em termos de ideia da igreja, a doutrina da predestinação do Calvino. Por isso vai ter uma influência do calvinismo dentro da Inglaterra. Como é que ele resolve os problemas dele? Então, dívidas. Como é que ele resolve as dívidas? Ele confisca as terras da igreja católica. Vamos lembrar, eu falei para vocês, a igreja tinha muita terra. E ele pega essas terras e vende essas terras, e vendendo-as, ele usa o dinheiro para quitar as dívidas do reino. Olha só, resolveu um dos problemas. Essa venda de terras vai ser excelente para os burgueses da Inglaterra. Então, assim como outros episódios da história que a gente viu ou que a gente vai ver, que beneficiam a Inglaterra e fazem com que a Inglaterra acelere seu desenvolvimento econômico e fazem com que a Inglaterra chegue mais rapidamente à Revolução Industrial, isso é um dos fatores que ajuda os burgueses, porque os burgueses compram a terra barato, revendem as terras tendo altos lucros, e essa burguesia ela vai, tendo altos lucros, aumentar a sua acumulação de capital. Aumentou a acumulação de capital, ela vai conseguir, lá na frente, fazer a tal revolução industrial. Isso ajuda a burguesia a longo prazo. Certo? Aí o que ocorre? Outra coisa, ele está cansado do Papa. Então, o que ele faz? Ele afasta o poder do Papa da Inglaterra. Ele vai instituir, ele vai colocar como regra que o chefe religioso da igreja anglicana é o chefe político do país. Ou seja, ele mesmo. Tá? Então, o anglicanismo, o chefe religioso, é o chefe político. Portanto, esquece o Papa. Deu um chute no Papa, falou, o Papa não manda mais na Inglaterra. Certo? Claro que vocês vão ver que isso vai dar uma briga enorme depois, né? Outra coisa, vamos lembrar, o catolicismo não permite casar de novo. E ele vai permitir, pelas novas regras religiosas, casar novamente. Com isso, o que ele faz? Ele vai se separar da Catarina de Aragão, católica fervorosa, a esposa dele, e se casa com uma mais novinha, bonitinha, né, rechonchudinha e tudo mais, que é a Ana Bolena. A Ana Bolena protestante. Tá? Ele se casa de novo com uma protestante. Certo? Quando ele morreu, perceba, ele faz essa fundação da religião em 1534. Anos depois ele morre, 1547. A Inglaterra vai entrar num período de conflitos extremamente profundo. E são conflitos religiosos. Por quê? Porque é o seguinte, ele morre, o reino fica para mulher dele, que morre logo depois. Só que a mulher dele já é católica. Aí o reino fica para a filha do primeiro casamento. A filha do primeiro casamento é católica, só que ela também morre logo depois. Quando ela morre, quem assume o trono? Elizabeth I. E é óbvio, gente, você imaginar o seguinte, todas as vezes que nesse período da Inglaterra, tem um rei que fez a reforma protestante, ele morreu, entrou a mulher dele que é católica, os católicos pensam o quê? Opa, vai voltar tudo como era antes. Quando Elizabeth I sobe ao trono, tá? Quando ela sobe ao trono, o que vai acontecer? Ela vai ter enormes problemas a partir de 1558, porque ela vai ter que usar muita força militar, muita trapaça, muita tramanha para derrotar os católicos. Inclusive, muitos católicos são parentes dela, tá? E a coisa é violentíssima. Ele deixou para ela uma Inglaterra lotada de conflitos entre católicos e anglicanos, entre católicos e protestantes. A coisa é bem pegada, e ela vai conseguir aí manter a Inglaterra, né, de maneira protestante, mas na base do sangue, na base da coisa violenta. Tanto é que você vai ter guerras religiosas, não só na Inglaterra, como em grande parte da Europa. Por quê? Pelo seguinte, conforme eu citei agora de pouco, a igreja
cristã romana vai fazer uma reunião na cidade de Trento, na Itália. Tá? Essa reunião, 1513, ela vai fazer a reunião com o objetivo de combater o protestantismo. Então, ó, a reunião é feita, tá lá uma pintura, né, mostrando como teria sido essa reunião. Então, quais são as decisões dessa reunião da igreja? Primeiro, ela vai se chamar, a partir daí, de Igreja Universal, conforme eu falei para vocês. O que é universal? Em latim, católica. Então, a partir de agora, você tem uma igreja que é a Igreja Católica. Ah, mas ela começou aí? Não, gente, a Igreja Católica começou lá atrás, lá no Império Romano, é que ela assume o nome de católica aqui, porque ela está querendo dizer que ela é uma igreja para todos. O termo universal significa para todos. Ela está querendo dizer que as igrejas protestantes não devem existir, que só tem uma igreja para todo mundo. Tá? Aí vocês podem até pensar, tá, peraí, mas aí a igreja, ela vai mudar alguma coisa do que ela pensa, ela vai se modificar? Não. Ela mantém a ortodoxia. Aquilo que é, né, vamos lembrar, o que significa a palavra ortodoxia? Ortodoxia é uma opinião rígida. Então, ela tem uma única opinião sobre a Sagrada Escritura, sobre as escritas religiosas, e ela mantém isso, ela não muda nada. Ué, mas então por que ela faz a reunião? Só para mudar de nome? Não. Ela vai incentivar a formação de ordens religiosas, como os jesuítas, que a gente ouviu muito falar, porque, vamos lembrar, são eles que vêm para o Brasil, por exemplo, para catequizar os nativos, não só o Brasil, mas para toda a América do Sul. Né? E essas ordens religiosas, elas são feitas para quê? Para expandir a fé católica pelo mundo. Então, uma das formas de combater os protestantes é expandir a fé católica pelo mundo. Então, para vocês terem uma ideia, hein? Os jesuítas tinham treinamento militar e religioso. Não era só treinamento religioso. Tanto é que algo bem difícil de acontecer, tá? Os jesuítas, eles vão chegar no Nepal. Vocês sabem onde fica o Nepal? O Nepal é a parte mais alta do mundo. Os jesuítas chegam no Nepal. Gente, o Nepal é aquele lugar onde tem o Himalaia, o lugar mais alto do mundo. Esses caras chegam no século XVI no Himalaia, eles sobem montanha para levar a palavra do catolicismo para os povos que lá estão. Então, a igreja vai entrar com a faca no dente e falar, ó, eu vou expandir a fé católica para o mundo inteiro a partir de agora, né? Contra os protestantes. Certo? O que vai acontecer? Outra decisão do Concílio de Trento, combater o protestantismo. Isso vai levar a guerras religiosas. O século XVI e o século XVII, você vai ter muitas guerras religiosas, cristãos contra cristãos. A igreja decide se manter da mesma forma, a igreja não se modifica. Você vê, olha na atualidade, né? Nós estamos no século XXI, a Igreja Católica ela tem grande dificuldade até hoje de fazer mudanças naquilo que é a sua ortodoxia, as defesas das ideias que ela faz. Certo? Você vê, por exemplo, pega na internet depois o tanto que ela demorou para admitir que o uso de preservativo era uma coisa importante, porque a Organização Mundial da Saúde dizia, olha, isso é importantíssimo na questão de prevenção de doenças como a AIDS, e a igreja dizia que não, que o sexo é para procriação, portanto, não se devia usar preservativo. Isso até muito recentemente. Tá? Muito recentemente. Então, a igreja tem uma dificuldade de mudar as suas ideias, certo? Por isso que você vai ter tanta guerra religiosa. No final do século XVI, começo do XVII, você vai ter um monte de guerras religiosas. Eu vou dar só alguns exemplos aqui. Um deles é a Noite de São Bartolomeu. Isso vai acontecer na França entre 23 e 24 de agosto a 5 de outubro de 1572, tá? Mais ou menos 20 mil huguenotes. Huguenotes são protestantes franceses, são mortos nesses poucos dias pelos católicos, incentivados pela mãe do rei, Carlos XI, a Catarina de Médici, católica. Eu até coloquei aqui
uma figurinha que representa ela saindo do Palácio Real depois do que aconteceu, a matança de gente, ela olhando assim para esses católicos mortos, como quem fala: ah, que é esse povo aí, né? Que se exploda. Tô nem aí com eles. Olha só a cara dela, como quem fala, né? Certo? Então, você teve a noite de São Bartolomeu. Mais do que isso, do que noite de São Bartolomeu, maior do que a noite de São Bartolomeu, a Guerra dos 30 Anos. 30 anos de guerra no começo do século XVII, que vai ter diversos motivos, mas o principal deles é o motivo religioso. Até porque, se você pegar os dois lados que existem na guerra, você vai ver que um lado é a Liga dos Países Católicos e depois tem o outro lado, a Liga dos Países Protestantes. Tá? É uma guerra longa, uma guerra bem complicada, bem sanguinária. Então, para vocês terem uma ideia, coloquei uma figurinha aqui, ó, que é uma representação artística da Guerra dos 30 Anos, dessas guerras religiosas se tornaram muito comum, pode ver gente morrendo na janela, gente morrendo lá no fundo, gente sendo morta aqui, ali na frente, no fundo, ó, na ponte, no castelo, uma matança gigante, tá? Para vocês terem uma ideia, a guerra mata 6 milhões de pessoas. Até hoje, a Guerra dos 30 Anos é a terceira maior guerra da história. Ela só perde para a Primeira Guerra Mundial, que matou cerca de 10 milhões de pessoas, e a Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 60 milhões de pessoas, que foi a maior guerra de todas. Uma guerra no século XVII, que a população do mundo ainda era uma população pequena, né? A população do mundo, para vocês terem uma ideia, ela vai crescer. No século XIX, ela começa um leve crescimento e ela cresce muito no século XX. Você tem um crescimento populacional muito maior no século XX. Então, por exemplo, há alguns estudiosos que dizem nasceram mais gente no século XX do que quase em toda a história do mundo. Nasceu muita gente. O crescimento populacional dá um salto gigantesco no século XX. Então, óbvio que a guerra, uma guerra desse tamanho, lá no século XVII, ela chamou muita atenção, ela matou muita gente, porque 6 milhões de pessoas para a Europa da época é gente pra caramba. Os caras vão lutar por 30 anos e vão ver que não resolveu a situação. Passados 30 anos de guerra, os problemas que geraram a guerra, eles não foram resolvidos. Então, qual é a decisão ao final da guerra? Os países decidem que cada país pode ter a sua religião. Claro que isso vai demonstrar na prática uma vitória dos protestantes, porque a Liga dos Países Católicos teve que aceitar que alguns países seriam protestantes. E aí o que ocorre? A partir daí, dentro de um país, os súditos devem seguir a religião do rei. Óbvio que isso não é uma solução. Por quê? Porque as outras religiões continuam sendo perseguidas dentro do país. Então, por exemplo, na França, o rei é protestante. Tá? Então, todo mundo tem que ser protestante. Aí caiu esse rei, subiu outro que é católico. Todo mundo tem que ser católico. A Guerra dos 30 Anos, ela não cria a ideia de liberdade religiosa. A ideia de liberdade religiosa, ou seja, a ideia de que cada um tem o direito de ter a sua religião, ela só vai surgir no século XVIII, do 17 para o 18, com o iluminismo, com as ideias do iluminismo. Por isso, quando a gente vê a guerra aqui, fala, pô, uma guerra lá no século XVII matou tanta gente, por quê? Porque é uma guerra baseada em intolerância. Ou seja, o que é intolerância? É a não aceitação do outro. É a não aceitação de como o outro pensa, de como o outro é, de como o outro vive. A intolerância faz parte do medo. Né? Normalmente, quando a pessoa ela não consegue discutir com o outro, ela não consegue aceitar que o outro vive de outra maneira. Né? A intolerância política
assim como a intolerância religiosa, ela é um grave perigo à vida das pessoas. Pode ver, putz, uma guerra no século XVII matar 6 milhões de pessoas, morreu gente para dedéu. E óbvio que os católicos e protestantes matavam uns aos outros pensando, eu estou fazendo o que Deus quer. Tem esse detalhe, hein? Isso é importante, porque isso é a base da intolerância religiosa, é essa: a pessoa acredita que está fazendo algo que o Deus que ela acredita quer. Né? E isso é um grave perigo à vida das pessoas e aquilo que nós temos hoje, que é uma das maiores conquistas da humanidade, que é a democracia. Vejam os recentes atos aí, né, de grupos políticos mal intencionados no Brasil, tentando atacar aquilo que simboliza a democracia. Um dos símbolos da democracia é a chamada divisão de poderes. O poder não fica só nas mãos de um presidente. No caso do Brasil, por exemplo, o poder é dividido entre a justiça, o executivo, que envolve o presidente, e os deputados. Então, você tem grupos mal intencionados que querem acabar com a democracia, tá? Democracia, que, vamos lembrar, é o melhor sistema político, principalmente para os mais pobres, porque onde os mais pobres têm mais direitos, certo? E o que ocorre? Você tem grupos de pessoas mal intencionadas que estavam tentando atacar os maiores símbolos da democracia, porque, obviamente, você vê nos discursos, nas manifestações que as pessoas faziam nas ruas, nas postagens de internet, que as pessoas, através de uma visão intolerante, nesse caso, intolerância política, tá? Mas que tem em alguns grupos até um pouco de intolerância religiosa, mas principalmente política, tentando atacar aí aquilo que são as garantias constitucionais, ou seja, aquilo que garante que a democracia funcione, aquilo que garante que a democracia exista. Então, como aquele grupo que foi lá jogar rojão no Superior Tribunal de Justiça, e aí já teve gente presa, óbvio. Certo? Por quê? Porque isso é um grave perigo àquilo que é o melhor sistema político que já inventaram na história da humanidade. O sistema onde as pessoas têm direitos. Hoje, você tem muita gente que é desiludida com a democracia, fala que, então, se a democracia não está funcionando, vamos acabar com ela. Muito pelo contrário. Se a democracia não está funcionando, nós precisamos aperfeiçoá-la. Criar mecanismos para fazer com que a democracia seja melhor. Até porque é óbvio, muita gente, se você for analisar o que é o Brasil, você vai falar, putz, a democracia no Brasil é frágil. Ela tem graves problemas. Mas uma das coisas que as pessoas normalmente não sabem, né, é o seguinte: as pessoas não sabem que a democracia, ela não funciona direito porque ela tem heranças históricas de períodos que não são democráticos. Uma das coisas que o brasileiro não sabe é treinar a democracia. Se as pessoas aprenderem na escola, vocês estão na escola para aprender. E democracia também se aprende. Então, se na escola você tiver órgãos democráticos, você vai aprender a ser democrático. Como você vai aprender que as mulheres devem ter as mesmas liberdades e a mesma igualdade que os homens para combater o machismo. Você deve aprender que, né, as pessoas devem tratar umas às outras com respeito e etc. Tá? Isso são aprendizados democráticos.